Olá, amigos. É com alegria que mais uma vez nos encontramos aqui no MAP. Sou Laís Bertoche, médica, psiquiatra, homeopata e terapeuta transgeracional. Eu vou ler um trechinho para nós do livro de Emmanuel, quer dizer, ditado por Emmanuel, a Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida. O texto 61. Ministérios. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora, no mundo, a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábrica, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro sentirá que seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Belíssima página. Eu me lembrei que essa colocação é feita pelos círculos espiritualistas que, nesse momento de transformação, e uma das coisas que transformar-se-á é exatamente as relações com o trabalho, em que todos realmente ganharão muito e perceberão que a maior grandeza que a gente pode ter e a maior recompensa é servir a Deus naquilo que a gente veio fazer, pois cada um de nós tem uma tarefa. E hoje a gente vai falar exatamente sobre mediunidade e animismo. A mediunidade é um dom que nós temos também e que nós viemos aqui desenvolver. Essa facilidade de conexão entre os dois planos. E a gente vai agora, eu vou dar para vocês umas pequenas definições. O intercâmbio entre um plano e outro da vida pode, então, ser regularmente estabelecido por meio de duas vias, a mediúnica e a anímica. Pela via mediúnica, o espírito renasce como médium, que é o que a gente estava falando. Pessoa possuidora de uma organização física apropriada, sensível. Então, aqui a gente já vê que o médium, ele vem com uma organização física e espiritual diferenciada. Pela outra via, a comunicação, que é a anímica, a comunicação é realizada pelo próprio encarnado, quando este se encontra no estado de emancipação da alma, vulgarmente conhecido no meio espírito como anímico ou ainda de desdobramento espiritual. O processo anímico, ele vai trazer as informações do mundo astral diretamente para o mundo físico.
é um desdobramento, é uma facilidade que o corpo espiritual tem de entrar em ressonância com os outros mundos. Não que a mediunidade seja muito diferente disso, mas o processo é um pouquinho diferente. As duas vias de comunicação usualmente se sobrepõem, de forma que não é de fácil discernir quando um fenômeno é exclusivamente mediúnico ou anímico. A prática mediúnica é denominada mediunismo, a prática anímica de animismo. E a gente encontra isso num textinho da FEB, que depois vocês vão ver direitinho, que ele fala exatamente sobre isso, essa diferenciação. Animismo, ele vem do latim anima, e que é sopro, ar, respiração, princípio vital. Alma, que é mais, significa alma, com mais o terminal ismo. A filosofia, a religião, diz que é o sistema dos que consideram a alma como causa de todos os fenômenos vitais. Os processos anímicos são aqueles decorrentes da própria alma do sujeito, em que, por sintonia vibratória, o indivíduo acessa personagens e memórias de suas vidas passadas, ou, expandindo seu corpo espiritual, tem acesso a informações do mundo espiritual diretamente. Ele as colhe diretamente. Ele não é o intermediário entre o mundo espiritual, entre um espírito desencarnado e o mundo físico. Ele mesmo vai buscar as orientações. A palavra médium origina-se do latim medium, com o sentido de canal, de intermediação. Tem relação com a palavra grega médio, a partir da base me, que significa entre. Médium é o canal de intermediação entre o mundo físico, como a gente já falou, e o mundo espiritual, astral. Em outras palavras, é aquele que recebe a influência e intermedia as relações e comunicações entre os habitantes da esfera astral, os espíritos, e os homens do mundo físico. Isso está em obras póstumas. Os processos anímicos, a gente vai voltar agora para poder entender melhor. O médico e químico Ernest Stahl, em 1660-1734, formulou a teoria do animismo, em que considerava a alma como princípio determinante do funcionamento do organismo, tanto nos estados normais como nos patológicos. Nos textos espiritualistas, a palavra animismo é utilizada para designar aquilo que é próprio da alma. Nos círculos espíritas, ganha um cunho pejorativo, referindo-se à interferência da alma do médium nas comunicações mediúnicas. Mas veja, gente, isso pode acontecer sim, mas lembra que é aquele que vai, busca informação e traz? Só que geralmente muitos dos processos mediúnicos, eles estão relacionados à vida passada do próprio pessoa que está trazendo essa informação. E é por isso que é meio mal considerado. Mas veja, se eu estou falando de um personagem passado, e se esse personagem passado está interferindo na vida presente, é porque ele precisa ser cuidado da mesma forma que um personagem que esteja simplesmente no mundo astral. Ok? É a mesma coisa. É uma parte perdida daquela pessoa. Então, ela deve ser cuidada com o mesmo carinho e com a mesma atenção. Nos processos mediúnicos, a mediunidade exprime a qualidade de quem é médium, sendo uma faculdade humana, e todas as pessoas são mais ou menos médiuns. Isso Kardec nos diz. Mas nem todos apresentarão essa qualidade num grau ostensivo, e apenas são chamados médiuns aqueles que a apresentam de modo mais perceptível, em obras póstumas. Mas existe uma coisa importante que a gente tem que lembrar, e que é
o motivo pelo qual a gente tem que falar da mediunidade. É quando essa mediunidade se desequilibra ou quando esse processo anímico vem à tona, se exterioriza, gerando sofrimentos. Muitos dos traumas que nós apresentamos hoje, eles estão relacionados, ou muitas das repetições que nós vemos na nossa vida, dos nossos bloqueios energéticos, eles estão relacionados a traumas de vidas passadas e se manifestam por processos anímicos. Se a gente for lá e trabalhar isso, a gente pode curar essas pessoas que estão trazendo esse sofrimento. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Então, para falar sobre isso, a gente vai falar de simbiose energética. E aí, para falar de simbiose, a gente lembra do livro dos médiuns, claro. A obsessão é o domínio que certos espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. E existe, gente, a obsessão e existe a pseudo-obsessão. Quando a gente está envolvido por um processo anímico, a gente chama de pseudo-obsessão, porque não é um espírito externo aquela pessoa que está gerando sofrimento, mas uma vida passada, portanto, um pseudo-obsessor desse que está hoje encarnado. E isso é muito mais... tem muito mais características e muito mais presença hoje do que a gente pode imaginar. A sintonia vibratória mental e a simbiose espiritual, André Luiz nos fala bem sobre isso. Os fluidos, as vibrações emitidas pelo campo psíquico, gerados pelos sentimentos, pelos pensamentos e ações do personagem, seja ele qual for, e eu estou chamando aqui personagem, seja ele desencarnado ou encarnado, são atrativos para os companheiros de jornada que vibram na mesma sintonia. Nós sempre estaremos junto daqueles que nos são iguais ou semelhantes. Por isso é que tem aquela história de diga-me com quem andas, que te direi quem és. Exatamente por isso, porque a gente vai estar próximo daqueles com quem temos afinidade e quem tem afinidade conosco. Através do quê? Como se faz essa afinidade? Por sintonia vibratória, com pensamentos, emoções, sentimentos e ações. E aí a gente vai falar de André Luiz, uma colocação dele. Gúbio transforma-se gradualmente. As vibrações vigorosas daquela súplica. André Luiz estava descendo para as regiões umbralinas com Gúbio. As vibrações vigorosas daquela súplica que arrancara ao próprio coração expulsaram as partículas obscuras de que se havia tocado quando penetrávamos a colônia penal em que conhecêramos Gregório, e sublimada luz brilhava-lhe agora do semblante, que o pranto de amor e compunção irisava com intraduzível beleza. Então, eles estavam descendo, André Luiz com Gúbio, descendo para as regiões, para essa região, para essa colônia penal, e essas vibrações, partículas obscuras começaram a grudar no campo astral, no perispírito, tanto de Gúbio quanto de André Luiz. Na medida em que Gúbio foi rezando, foi orando, essas vibrações mentais foram afastando de súplica, de amor, de devoção, foram afastando todas essas partículas pesadas, de ambos, claro. Parecia ocultar desconhecido alampadário no peito e na fronte, que despendiam raios luminosos de intenso azul, ao mesmo tempo que formoso fio de claridade incompreensível o ligava com o alto perante nosso aturdido olhar. Olha que coisa mais bonita. E aqui a gente já tem uma dica. Como mudar o nosso padrão vibratório? Exatamente através da prece e da oração.
Há alguns tipos de simbiose espiritual e eles podem ser, claro, os processos anímicos em que nós trazemos personagens de vida passada, de nossas vidas passadas, para o presente. Processos obsessivos, processos decorrentes de objetos intrusos e extraterrestres. Sempre a gente tem que ter sintonia vibratória, gente. Sem sintonia vibratória, isso não ocorre. Então, por exemplo, quando a gente tem um sofrimento muito intenso nessa vida e, apesar de ser intenso, é desproporcional em relação àquilo que a gente está vivendo, ao fato que a gente está vivendo. Isso certamente tem uma relação com um personagem, com uma vida passada. E por isso, quando nós vivemos no presente e sofremos, nós ativamos aquela vida passada, trazendo-a para o presente. E aí somamos o nosso sofrimento atual ao sofrimento da vida passada, do personagem de vida passada. Personagem intrusa, e essas se tornam personagens intrusos, né? Sempre. Mesmo que seja uma vida passada nossa, é um processo anímico, mas é um personagem intruso. Ele não está presente, não deveria estar presente no aqui e no agora, no personagem que nós somos. Os personagens intrusos, as personagens intrusas ou os personagens intrusos ou obsessores são consciências que podem ou não estar utilizando um corpo físico. Existem também processos obsessivos entre vivos. Se aproximam de outros personagens sempre por sintonia vibratória, permanecendo nas imediações de seu campo de consciência. Podem estar tanto conscientes quanto inconscientes de sua condição, do lugar em que estão e do que estão fazendo ou pretendem fazer. Mas há sempre uma sensação de bem-estar na aproximação desses personagens intrusos, eles sempre se sentem bem. E por isso que justifica sua permanência junto de suas vítimas, os obsidiados. E por isso eles mantêm a intenção de permanecer onde estão. Por isso que é difícil, às vezes, a gente liberar. Porque, veja bem, se eles estão num nível de condição bem atrasado, quando eles se aproximam de alguém que tenha corpo, eles se sentirão melhores. Por quê? Porque eles sugam a energia vital dessas pessoas. Frequentemente, não têm uma noção clara de que já morreram ou do que estão fazendo. Mesmo quando inteligentes, demonstram conhecer pouco sobre o sentido da existência e as repercussões de suas ações. E aí a gente pode falar um pouquinho do que a gente chama de miasma, né? O miasma é exatamente essas emanações desses seres, ou até dos nossos pensamentos, mas essa palavra quer dizer uma emanação mefítica, podre, fétida, pestilencial ou pestilento do solo, dos pântanos, tida como sendo a causa de várias doenças. Então, muitas vezes nós adoecemos, sim, pela presença dessas personagens intrusas. E elas eram utilizadas pelos médicos antigos para designar as causas das doenças. E, para Hahnemann, o miasma explicava a predisposição mórbida das pessoas para adoecer. Os objetos intrusos e extraterrestres, o nome já diz, que se introduz. É um indivíduo intruso, ilegalmente empossado num campo ou sistema que não lhe é próprio. Um personagem intruso pode ter sua origem numa forma de pensamento, por exemplo, habitada por um elemental, por um objeto astral, um miasma, um animal. Pode ainda ser um espírito da natureza, um extraterrestre e até um personagem desta vida, vivo ou morto, ou de uma vida passada, um algoz ou uma vítima. Seja o que for, ou quem for, será sempre um intruso, que era o que eu estava falando, coabitando o campo de consciência, o campo áurico, ou corpo astral da pessoa, e por isso será um obsessor.
Personagens e energias intrusas podem ser introduzidas inadvertidamente no campo astral da pessoa, por outros ou por ela mesma, pelos pensamentos dela, com boas ou duvidosas intenções. Sua presença produz alterações e bloqueios energéticos, além de poder introduzir a uma crise de identidade, e sempre devem ser retiradas. Uma boa forma de retirar essas energias é numa sessão de desobsessão ou sempre naquelas sessões em que você faz uma limpeza do campo áurico. Tem algumas técnicas energéticas, o passe ajuda muito também, muito, muito, muito. Agora eu vou dar para vocês a indicação da presença de energia intrusa. 5 aspectos podem indicar a presença de personagem ou energia intrusa. Emoções, sentimentos e pensamentos estranhos em relação ao caráter da pessoa. Divisão e oposição da vontade. Quando a pessoa não sabe mais o que ela quer. E aquilo que era certo pode deixar de ser, inclusive seus valores. Quando percebe suas ações como estranhas e não as reconhece mais como suas. Que coisa estranha, eu não penso assim, eu não ajo assim, eu não faria isso, eu não diria isso. Tudo isso é indicação de energia intrusa. Perturbação da própria identidade. A pessoa já não sabe quem ela é, sente-se vazia e imagina que não tem sentido viver. Muito sono, muito cansaço, esgotamento mental e físico, a chamada astenia. Ela é própria da presença de energia intrusa. Literalmente, a pessoa é roubada, sugada energeticamente. Queridos, a casa espírita, ela tem uma grande vantagem, que é justamente a identificação e a mudança do padrão vibratório. Então, quando você começa a pensar, começa a estudar, quando você começa a entender melhor o que você está fazendo aqui, a sua função no mundo e a relação entre os dois mundos, mundo espiritual e o mundo físico, e tudo aquilo que preenche o mundo físico e principalmente o mundo espiritual, a gente começa a poder identificar essas presenças e mudar o nosso padrão. A mudança de padrão, ela sempre nos liberta dessas energias, dessas más companhias astrais. Eu gostaria simplesmente de fazer uma pequena meditação em que nós identificamos a presença dessas energias intrusas e promover uma pequena limpeza do nosso campo áurico. Então, simplesmente nós ficamos bem serenos, bem centrados, respirando, inspirando e expirando profundamente, inspirando e expirando. E imaginamos que nós estamos deitados no nosso lugar de cura, que pode ser o nosso quarto, pode ser um lugar imaginário também. E uma luz da lua bem tênue, aquela luz azulada, envolve todo o nosso corpo. E nós olhamos, deslocamos, saímos do corpo e olhamos para ele. E percebemos a emanação, a luz, essas vibrações sutis que emanam do nosso corpo. Existe algum lugar em que essa luminosidade está prejudicada? Que ela está com uma cor diferente? Ou que ela está bloqueada? Identifiquemos então esses pontos e simplesmente, com as nossas mãos, vamos retirar esses bloqueios ou essas energias estranhas, dissolvendo-as com as nossas mãos. Tiremos da cabeça, passemos pelo rosto, pelo pescoço, pelos ombros. Retiremos e limpemos nosso peito, nosso coração, nossos pulmões. Retiremos e limpemos nosso ventre, diafragma, região genital, dissolvendo, retirando todos os miasmas e limpando os braços, os punhos, os dedos,
Limpemos as pernas, os quadris, a musculatura dos quadris, as articulações da coluna. Retiremos tudo que for estranho e limpemos as pernas, os joelhos, desçamos até a articulação do tornozelo e limpemos os pés, soltemos os pés. E agora imaginemos a luz dourada penetrando pelo alto de nossa cabeça e limpando e penetrando em cada chakra, descendo desde o alto da cabeça até os nossos pés. Essa luz dourada de cura. Pai amado, Tu és onipresente. Tu estás em todos os Teus filhos. Desperta, Senhor, a Tua presença curativa em nosso corpo, em nossa mente e em nosso coração. Pai amado, Tu és onipresente. Tu estás em todos os Teus filhos. Desperta Teu poder de cura em nossos corpos, em nossas mentes e em nossos corações. Pai amado, Tu és onipresente. Tu estás em todos os Teus filhos. Desperta Teu poder de cura em nossos corpos, em nossas mentes e em nossos corações. Paz, muita paz, paz e harmonia.